Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Nós vivemos uma época em que surgem profecias de todos os dias. Basta abrir a internet e encontramos alguém dizendo: Deus me revelou, Deus me mostrou, assim diz o Senhor. Mas será que toda profecia, ela realmente vem de Deus? A Bíblia, meus queridos, nos ensina que nós não devemos desprezar as profecias, mas também que nós não devemos acreditar em qualquer palavra apenas porque foi pronunciado em nome de Deus. 1 João 4, versículo 1. Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas já têm se levantado no nosso meio. Observe que João não diz para editar toda a profecia, diz que provém examinar toda a profecia. Da mesma forma, 1 Tessalonicenses 5, 20, 21, declara: não desprezei as profecias, examinai tudo e retém o que é bom. Perceba o equilíbrio da palavra de Deus. Nem incredulidade total e nem ingenuidade espiritual. Por isso, meus queridos, quero mostrar 3 sinais bíblicos que devem ser observados antes de você aceitar uma profecia ou reconhecer alguém como verdadeiro profeta de Deus. E o primeiro sinal é: a mensagem deve produzir santidade. Um verdadeiro profeta nunca afasta as pessoas da vontade de Deus. Sua mensagem conduz ao arrependimento, à obediência e ao temor ao Senhor, e à santificação também. Jesus, ele advertiu em Mateus 7, do 15 ao 20: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus não disse que conheceremos um profeta pelos dons, pelos milagres ou pela fama. Ele disse que conheceríamos pelos frutos. E quais são esses frutos? São os frutos de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Uma profecia que incentiva o orgulho, divisão, rebeldia, pecado, ou exalta mais o homem do que a Cristo, precisa ser rejeitada. A verdadeira voz de Deus nunca contradiz a própria palavra de Deus. Por isso, em Hebreus 12, 14, diz o seguinte: que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Se uma mensagem não conduz à santidade, ela já falhou no primeiro teste. O segundo sinal, meus queridos, é o cumprimento da palavra de Deus nunca mente. Em Números 23, versículo 19, nós vamos ler o seguinte: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor confirma aquilo que realmente procede dele. No Antigo Testamento encontramos um princípio muito claro. Deuteronômio 18, 21 ao 22, diz o seguinte: quando o profeta fala em nome do Senhor, e essa profecia não se cumprir, nem acontecer, essa palavra não falou do Senhor. Isso não significa que toda profecia acontecerá imediatamente, meus queridos. Na Bíblia existem profecias condicionais e outras que possuem um tempo determinado por Deus. E também existem as profecias que são já pré-determinadas, como as profecias ali de Apocalipse. Mas nenhuma palavra verdadeiramente dada pelo Senhor fracassará. Por isso, nós devemos ter cuidado com quem vive fazendo previsões que nunca acontecem e sempre apresenta uma nova desculpa. Deus não precisa de justificativas para defender a sua própria palavra. Ele vela pela sua palavra para se fazer cumprir. Como declara lá Jeremias 1, no versículo 12: eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. E o terceiro sinal, meus queridos, é: a profecia edifica a igreja. Qual o propósito real da profecia? Paulo responde em 1 Coríntios 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Veja que a profecia bíblica possui 3 objetivos. O primeiro é edificar, o segundo, exortar, o terceiro, consolar. Ela fortalece a fé, ela aproxima as pessoas de Cristo, ela conduz a igreja ao crescimento espiritual. Ela alerta o ímpio sobre sinais que evidenciam a existência de um único Deus verdadeiro e que é comunicável, o fazendo refletir sobre as suas convicções e pecados e assim procurar se aproximar dele. O verdadeiro profeta, meus queridos, não procura construir seu próprio reino. Ele trabalha para que Cristo seja exaltado. João Batista, por exemplo, ele declarou: é necessário que ele cresça, é necessário que Cristo cresça e que eu diminua. João 3, versículo 30. Esse também deve ser o espírito
de todo ministro de Deus. Quando uma suposta profecia girar apenas em torno da fama, do profeta, do dinheiro, da manipulação ou do medo, ela já perdeu ela já perdeu ali o seu propósito bíblico. A verdadeira profecia glorifica Jesus. E um cuidado muito importante. Existe um erro muito comum aqui que esses profetas eles cometem. Muitas pessoas pensam que porque alguém realiza milagres ou fatos escondidos, automaticamente essa pessoa fala da parte de Deus. Mas Jesus faz um alerta muito sério. Em Mateus 7, do 22 ao 23, ele diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. E ele dirá, nunca vos conheci. Isso mostra que milagres por si só não autenticam o ministério. O critério continua sendo a fidelidade à palavra e os frutos de santidade. Como devemos agir? Quando ouvimos uma profecia, devemos fazer algumas perguntas. Essa mensagem está de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus? Ela glorifica Cristo? Produz arrependimento e santidade? Edifica a igreja? Está em harmonia com o caráter de Deus, o caráter de Cristo? Se a resposta for não, devemos agir com discernimento. Mas lembrando que Satanás também sabe usar palavras religiosas para enganar. Foi assim na tentação de Jesus, quando o diabo citou as Escrituras fora do contexto. Por isso, conhecer a Bíblia continua sendo a nossa maior proteção contra o engano de Satanás. Quanto mais conhecemos a palavra, menos somos levados por qualquer vento de doutrina. E a conclusão que faço é a seguinte, meus queridos. Antes de acreditar em qualquer profecia, lembre-se destes 3 sinais. Primeiro, ela conduz à santidade. Tá? O segundo, ela é confirmada por Deus e nunca contradiz a sua palavra. E o terceiro, ela edifica, exorta, consola a igreja e sempre glorifica a Cristo e não o profeta. Que possamos seguir os conselhos do apóstolo Paulo, não desprezando as profecias, mas examinando tudo, retendo bem. Que Deus nos dê discernimento espiritual para reconhecer a sua voz, permanecer firme na verdade e jamais seremos enganados. Se essa mensagem edificou a sua vida, compartilhe com alguém que também precisa aprender a discernir a verdadeira voz de Deus. Bom, sou Sérgio Silva. Se você gostou, deixe seu comentário, seu like, compartilhe com seus amigos. Se quiser nos ajudar, adquira nossos produtos aqui de afiliado e assim você acaba abençoando essa obra e faz parte desse projeto que Deus colocou em nossas mãos. Tá bom, meus queridos? Então, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau e a paz do Senhor.